Oi, meus queridos, graça e paz. Hoje nós iremos falar sobre o tempo, Cronos e Kairos. Vem conosco, está começando mais um tempo de palavra. Como eu já tinha dito alguns dias atrás, meu irmão perguntou qual é a diferença entre o tempo Cronos e o tempo Kairos. E nós fomos pesquisar um pouco para poder trazer uma resposta mais, como que eu posso dizer, uma palavra que se encaixe bem, uma resposta mais plausível. Acredito que essa palavra se encaixa bem. A Bíblia fala sobre, desde o seu princípio até o seu final, na sua cronologia descrita, fala sobre tempos. E é necessário entender, para falar sobre Cronos e Kairos, é necessário entender o que significa Cronos. O que é Cronos? Esse tempo Cronos, de cronometrar, de cronologia, é um tempo medido por números. Como assim? O que é Cronos? Cronos, ele vem da mitologia grega. Esse nome vem do deus Cronos da mitologia grega. O que significa o deus Cronos? É o deus do tempo. O tempo medido por números. Qual que é esse tempo medido por números? É um tempo que é medido por milésimos de segundo, minuto, horas, dia, meses, anos. A hora ela é medida como? Passa-se a cada 60 segundos se forma um minuto. A cada 60 minutos se forma uma hora. Certo? E a cada 24 horas forma-se um dia. A cada 30 dias forma-se um mês. E em 12 meses forma-se um ano. Então é um tempo medido por números. Esse tempo medido por números, esse tempo Cronos, é o tempo que mede a minha vida, que mede a sua vida, mas não mede a minha existência. Por que não? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito no tempo de Deus. E Deus não se prende ao tempo Cronos. As pessoas costumam dizer que o tempo de Deus é o tempo Kairos. O que é Kairos? Kairos também é um nome vindo da mitologia grega. Era um deus que não se prendia ao tempo Cronos. Ele não ligava para o tempo de número. Então quando Kairos planejava algo, ele não queria saber se aquilo ia durar dia, meses ou anos. Ele simplesmente ia fazer aquilo. Este é o tempo de Deus. Como assim, Ricardo? Deixa eu te explicar para ficar mais fácil. Nós vamos pegar um versículo que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 8. Um versículo ao qual eu gosto muito de dizer. Pedro está falando com o pessoal e ele escreve bem assim, ó. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o nosso Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Veja bem, o que Pedro está querendo explicar para nós? Deus não se prende a esse tempo que mede a nossa existência. Um tempo que ele vai medir o seu período vivencial da Terra, certo? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Ou seja, nós nascemos, vivemos um tempo de criança, um tempo de adolescência, um tempo de maturidade, nos tornamos adultos, nós temos os nossos filhos, viramos avós, e o tempo ele vai deteriorando o físico do nosso corpo, porque o nosso corpo terreno ele é medido por tempo Cronos. O tempo de existência do nosso corpo terreno ele é medido pelo tempo Cronos. Um tempo que ele vai deteriorando. Com o passar dos anos, fica difícil muitas coisas. A vista vai ficando ruim, tá vendo o tamanho do meu óculos? Os dentes vão ficando ruins, o jeito de ouvir vai ficando ruim, o cabelo cai. Então essas coisas são coisas que vão acontecendo com o decorrer do tempo. As rugas vão aparecendo na face, a pele vai ficando mais flácida. Essas são características que vão sendo deixadas marcadas no corpo por causa do tempo Cronos. A medida de tempo
certo? Por números, vai falando bem assim, olha, essa pessoa está envelhecendo, certo? A nossa história, ela é medida por cronologia. Cronologia vem de cronos, de tempo, um tempo histórico para cada pessoa. Quando você quer saber de onde você veio, olhar na sua árvore genealógica, você vai ver sua cronologia. De quem eram os seus avós, seu bisavó, seu tataravós, para saber de onde você veio, de onde vem a sua descendência histórica. E esse tempo histórico, ele é medido pelo tempo cronos. Mas Pedro, ele diz muito claro, ele diz assim, não ignorei, amados, não ignorei uma coisa. Ele está falando bem assim, olha, por mais que o tempo, cronos, ele judie de mim, do meu corpo, de vocês, envelhecemos, mas amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o nosso Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o nosso Senhor é como um dia. Porque o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo bem assim, quando Deus planeja algo, o que Deus planejou não se prende ao tempo cronos, porque o tempo de Deus é kairos. Ele não obedece ao tempo cronos. Por quê? Porque Deus não tem um corpo físico, Deus ele é autoexistente. Ah, Ricardo, mas eu li lá nos Salmos que quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como que eu posso descansar na sombra de algo que não tem corpo? Beleza. Isso chama antropomorfismo, quando você usa uma figura de linguagem para descrever a Deus. Ele não tem asa, ele não tem sombra. Olha o que Moisés, que está escrito lá no livro do Êxodo, capítulo de número 18, verso de número 33, se eu não estiver enganado. Moisés ora a Deus e diz bem assim, rogo-te, ou clamo-te, ou imploro-te, para que me mostre a tua glória, para que me mostre a tua face. E Deus fala bem assim, entra na fenda da rocha, e eu passarei por lá. Mas tu não verás a minha glória, porque tu és homem, então seria consumido. E quando Deus fala isso, Moisés entra na fenda da rocha, a Bíblia diz bem assim, que Deus coloca a mão na fenda da rocha. Só que mão é essa? De um Deus autoexistente, de um Deus que não tem mão. Mas Deus, de alguma maneira, ele fecha a rocha. Ele fecha a fenda da rocha. Para quê? Para que Moisés não fosse consumido. E quando Moisés olha ele passando, a Bíblia diz bem assim que Deus vê a sombra da glória do calcanhar de Deus. Ou seja, ele vê a pontinha da glória de Deus. Quer dizer que a grandeza da existência de Deus não dá para se medir, não dá para se prender, não dá para parar. Então é assim, quando Deus planeja algo para a tua vida, esse planejamento de Deus para você é mais ou menos assim. Deus ele fala bem assim, olha, aqui está a tua bênção. Só que essa bênção que Deus determinou para a tua vida é no tempo dele, não é no meu tempo. Porque o meu tempo de existência, de vida, ele tem um limite, mas é o meu tempo físico. O que Deus planeja para a minha vida, para a sua vida, é um tempo de kairos, é um tempo que não se prende ao tempo terreno, ao tempo de existência física. Porque para Deus, o que importa é como está a integridade do teu espírito, como está a tua alma. Porque a própria Bíblia diz bem assim, o que é do pó voltará para o pó, mas o que é de Deus voltará para Deus. Então o que é Cronos? Cronos, irmãos, é o tempo que nos faz correr. É o tempo que muitas vezes nós estamos presos a ele. Sabe quando você quer produzir muito, quando você quer trabalhar muito, quando você quer agariar muito, conquistar muito, e aí você chega no final do dia e fala bem assim, nossa, o dia hoje não deu para fazer nada, eu precisava de mais umas 10 horas. Isso quer dizer uma coisa, você tem que prestar atenção, que é muito importante isso. Isso só quer dizer uma coisa, você está preso ao tempo Cronos. Infelizmente, essa é a realidade. E vivemos num tempo de consumismo tão grande que nós nos prendemos ao tempo Cronos e nem notamos. Quando na verdade Deus quer que nós vivemos num tempo Kairos. Como que é este tempo, Ricardo? O tempo Kairos é mais ou menos assim, você levanta, seu celular desperta, o seu despertador desperta e você acorda. Não sei qual que é o seu costume, você acorda cedo. Vamos colocar que você acorda 5 horas da manhã. E aí você prepara o seu café, toma o seu café, levanta, vai fazer sua caminhada, porque exercício é de extrema importância. E aí quando dá 10 horas da manhã você fala bem assim, nossa, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. E ainda é 10 horas da manhã.
Que bom, hoje eu tenho um dia livre. Esse é o tempo Kairos. É quando você não se aprende, não se prende às coisas físicas. E aí você consegue fazer tudo o que você tem que fazer no decorrer do seu dia e te sobra tempo. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo que Deus quer que você viva. Esse é o tempo precioso, porque mesmo o tempo Kairos para nós, irmãos, ele é um tempo que tem que ser muito apreciado, porque ele não volta. Aí a pergunta é, como você tem desperdiçado o seu tempo? É tempo de rever os conceitos e fazer, irmão, na sua vida sobrar tempo para Deus. Porque se você está tão preso a esse tempo Cronos e esse tempo Cronos tem te limitado a fazer as coisas, então é tempo de começar a se organizar para poder viver o tempo de Deus, que é um tempo que não se aprende a números. Aí Pedro ele diz bem assim: amados, não ignoreis uma coisa. Deus, ele não vive no passado, ele não vive no futuro. Deus, ele vive no presente. Porque o seu amanhã é um presente de Deus, como o seu ontem foi um presente de Deus. E o seu agora é o presente que Deus está agindo, fazendo e dizendo: acalma o teu coração, que quem controla o tempo sou eu. Espero que você possa ter entendido que o tempo Cronos, ele determina, não sei se essa é a palavra que se encaixa bem, a degradação do corpo físico, mas a tua alma, o teu espírito, ele é preso ao tempo Kairos, ao tempo de Deus. Então, não desperdice tempo, aproveite-o muito bem. Que Deus abençoe a tua vida, que a luz do Senhor resplandeça no teu lar e te dê a paz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.